Estenda suas mãos para cá. Eu sei que esse homem de Deus aqui já preparou um pão celestial lá de Belém para nós, né? Cidade do pão. Mas Deus vai temperar, rechear esse pão aí para te alimentar e você sair daqui essa noite saciado na palavra de Deus. Bendito Deus, te louvamos, te glorificamos e te exaltamos, ó Pai, por esse momento, por esta noite em que estamos na Tua presença, ó Deus, aqui oferecendo o nosso culto de louvor e adoração a Ti. Nesse instante a Tua palavra será ministrada, ó Deus, que seja nesta noite um alimento para nossas vidas. Pai, usa o Teu Filho como Teu instrumento, usa o Teu Filho, Pai, como Tua boca aqui para nos abençoar. E nós já Te louvamos, Te agradecemos, ó Pai, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus colocou uma palavra, vamos dizer, diferente ao meu coração essa noite. Mas como eu estou em casa, né? Aqui que é o lugar da gente ir, né? Eu quero falar essa noite sobre rompendo o cárcere da mesmice. Amém, irmãos? Eu creio que Deus vai dar uma chacoalhada na gente, para a gente sair daqui pelo menos diferente. Né? Eclesiastes capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Acharam? A minha versão aqui, a NVI, eu gosto muito dela pela simplicidade. Ela tratou assim de uma forma bem interessante. Olha como diz: todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer: veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Amém. Pode sentar. Eu sou apaixonado pelo livro de Eclesiastes. É um dos livros que eu mais gosto na Bíblia. Pelo jeito, pela franqueza como ele lida com as coisas da vida. Eu gosto porque ele não tem rodeios, ele tem uma espécie de bela fúria. Eu gosto do livro de Eclesiastes porque ele tira da minha boca muitos gritos sufocados pela ditadura teológica do politicamente correto. Eclesiastes é um livro furioso, de um Salomão mais furioso ainda, num tempo de vida absurdamente furioso. É fúria para todo lado, e é crente, olha que legal. Geralmente a gente acha que o santo, o crente, é aquele indivíduo que, para tudo que acontece, ele é paz e amor. Já Salomão não é muito não. E aqui é pior ainda. E é interessante que o que a gente vai ver aqui hoje é o quanto Deus age nessas fúrias. O quanto Deus trabalha conosco nesses momentos. É um sopro de refrigério que Deus vai trazer para nós na rotina cansada da vida. Por isso que eu gosto desse livro. Rodrigo Constantino, um escritor, chamou os nossos dias de a era das aparências. Ou, como descreveu o Mário Vargas Llosa, ele escreveu um livro intitulado A Civilização do Espetáculo. É o que a gente vive hoje. Uma geração marcada pelo cansaço das coisas incômodas. Uma geração marcada por um vazio tão grande, que a todo momento ela procura algum senso de espetáculo. Ou seja, o indivíduo fica esperando que alguém se jogue do 10º andar do prédio, só para ele fotografar e postar na rede social. É gente que tira selfie no enterro, lembra? O vazio é tão grande que a gente precisa fazer alguma coisa para aparecer. Porque ninguém aguenta mais as mesmas coisas. Ninguém suporta mais todo dia o mesmo esquema, mesma coisa. E eu vou falar muito da mesmice aqui, que é para você sentir de fato o peso disso. Porque depois que a gente sente a dor, é que a gente busca o remédio. E há remédio para a mesmice aqui hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vivemos no cárcere da mesmice e a mesmice escraviza. Talvez seja uma das forças mais paralisantes do mundo, seja a mesmice. A mesma coisa o tempo todo, é o cativeiro da rotina, é a ausência dolorosa de surpresas, é o samba de uma nota só, ou o hino de uma glória só, para ficar crente se você preferir. É sempre a mesma coisa,
Sempre o mesmo hino, mesmo jeitinho de levantar a mão, de sentar, de voltar, de virar para o irmão, de vir para o lado, de voltar, coreografia de crente. Aí quando chega no finalzinho do culto, vai ficando a luzinha vermelha, stand-by divino até o próximo culto. Por isso que tem gente que desvia entre ir e vir, porque ele não consegue entender que isso aqui precisa sair daqui, que a fé cristã precisa te atingir fora daqui, que ela precisa mexer com a sua vida na cozinha de casa, que ela precisa ser tremenda na sala de casa, que ela tem que te tirar do chão, ela tem que te fazer transpirar, respirar, suspirar. Tem que ser uma fé que mova a sua vida, mexa com o seu coração. Uma das coisas que eu gosto aqui na nossa igreja é a atividade constante. A gente tem vários ministérios. Se você ficar escravo da mesmice aqui dentro, a culpa é sua. A gente tem muita coisa para fazer. Por exemplo, meu líder ali, que é o pastor Adriano, eu estou envolvido com o ministério dos homens de verdade. Olha que tremendo, aqui é homem de verdade, irmão. Se você quiser vir, vem na terça-feira que é tremendo e eu dou aula. E tem mulher ideal também, para você ser uma mulher ideal e é glória, né? Ou seja, aqui dentro você fica na mesmice se quiser. E você quer ver uma coisa? Poucas coisas ficam tão mesmas quanto igreja. Se você deixar, você vira um robozinho religioso. É tão religioso, tão igual, que chega a ser estranho. Já viu aquelas igrejas que os caras pregam tudo igual, com a mesma voz? Até a língua estranha na hora certa? Que de tão estranha fica esquisita? Não é esquisito? Porque é tudo a mesma coisa, irmão. Todo o mesmo movimento. É tudo uma repetição, o eterno retorno do mesmo. E nada cansa mais do que isso. Presta atenção numa coisa. Nós vivemos no que eu chamo de tempo das mesmas coisas. São aqueles pregadores engessados pelas formas homiléticas do Silvio Santos da fé, que ficam o tempo todo olhando para você como se você fosse um caixa eletrônico existencial, cuja única alegria dele é fazer uma lágrima rolar pelo seu rosto, amolecer o coração para derramar no bolso. Quase não há o desejo sincero de tirar você do marasmo. É estranho isso. Salomão, quando dá uma olhada para a vida, ele começa a ver que a vida tem esse quê perigoso de nos jogar para baixo, e que se a gente não ficar esperto, vai afundando na lama das mesmices. Olha que interessante, eu coloquei aqui, ó. Nós vivemos num culto cansado dos mesmos movimentos, é o mofo do sagrado, a poeira da banalidade. Pior ainda, é o reino cansado do previsível, a previsibilidade blindada, tudo a mesma coisa, tudo igual. No texto que nós lemos, o pregador, que provavelmente Salomão, ele diz assim: todas as coisas cansam. Sabe o que é isso aqui no original? O original é que é tremendo. Todas as coisas são feitas de partes de incômodos. E é verdade, Giordano Bruno diz que todas as coisas são feitas de contrários. Essa é a razão pela qual não podemos experimentar nenhum prazer que não venha mesclado de amargura. É por isso que o melhor banho da sua vida é quando você está mais sujo e cansado. Não é verdade? É por isso que a melhor comida é quando você tem fome. Minha mãe, baiana, dizia que tempero de comida é fome. E é verdade, né? Quando você está com muita fome, não tem comida ruim, irmão. Você já comeu comida gelada, com a fome que não deu tempo de esquentar? Você já esquentou a comida e foi comendo ao mesmo tempo, e quando terminou de esquentar já tinha comido? É o tempero da comida, é fome. À medida que você vai caminhando, a coisa vai fluindo, porque não dá tempo. Pode observar uma coisa: as pessoas mais chatas do mundo são as que ficam o tempo todo reclamando. Quanto mais você reclama, mais vai criando o limo perigoso da angústia. Isso vai te jogando para baixo o tempo inteiro. Irmão, não tem nada pior do que assistir o culto do lado de um crente infectado pelo mal da preguiça. Pensa num cara chato, irmão. Nenhum culto presta, nenhum pregador prega. Todo mundo é ruim. O culto, ele chega atrasado, vai embora mais cedo e sai reclamando, irmão. Porque está escravizado pela religião da mesmice. Se você for se identificando aí, fica quietinho aí, tá? Até o final Deus sara você, né? Porque se Deus está falando é porque tem. Ele não trabalha no acaso, é ou não é? Deus está falando conosco aqui hoje. Ele quer que a gente saia daqui com um culto novo, cheio de novidade de vida, glorificando a Deus, adorando a Deus, cheio de entusiasmo, cheio de vida. Porque a glória de Deus é um homem e uma mulher cheios de vida. Sabe de onde vem a palavra entusiasmo? Vem do grego enteos, dentro de Deus. O entusiasmado é alguém tão dentro de Deus que ele não sabe se Deus entrou nele ou ele mergulhou em Deus. Os dois se perderam e virou uma coisa só. Por isso ele é entusiasmado, cheio da glória de Deus. A gente imagina que a pessoa cheia da glória de Deus é aquela que levanta e dá bom dias em línguas estranhas. Não é não. O cheio da glória de Deus é alguém que você não consegue ficar do lado dele com cheiro de mofo, porque ele irradia novidade de vida. A vida dele é feita dessa novidade da glória de Deus. Ele nasceu de novo e nasceu do novo, por isso ele vive cheio da glória de Deus.
Sabe o que é interessante? Tem gente que fica dessa coisa estranha, é uma espécie de bocejar teológico, e gente que se espreguiça na casa de Deus. Você já viu uns irmãos que dão uns aleluia assim, tipo, aleluia. É um aleluia ou um meu Deus? É a mesmice, é o cansaço. E quando isso te invade, irmãos, suas teias de aranha da vida ficam aí, é um problema sério. Quer ver uma coisa interessante? Albert Einstein disse uma frase tremenda. Ele disse que é um tipo de esquizofrenia você fazer as coisas do mesmo jeito, mas esperar resultados diferentes. É ou não é? A mesma coisa e resultado diferente. Não vai dar, irmão. Você só altera uma coisa, mas não chega no resultado final. É tudo do mesmo jeito, tudo do mesmo esquema. Você quer ver? Tem gente, por exemplo, que ele não para em igreja nenhuma, porque ele fica todo dia procurando alguma coisinha diferente. O problema dele é que ele procura fora o que ele já perdeu dentro de si. Não vai achar nunca. Experimenta mergulhar na palavra. Você se acha, Deus te acha e a sua vida muda. Porque aqui é o espelho da fé, é aqui que a graça trabalha, é isso que toca a nossa vida. O problema se agrava por causa de uma outra crise, que é a crise das possibilidades. Nós estamos vivendo num tempo hoje, onde se tenta de tudo. E num tempo onde se tenta de tudo, como é que a gente vai descobrir uma coisa nova? O Robson Cavalcante, um bispo que faleceu uns anos atrás, quando ele completou 40 anos de ministério, ele foi dar uma palavra e ele disse uma frase constrangedora. Ele disse o seguinte: hoje chego aos 40 anos de ministério e percebo que na igreja de hoje, o que permanece de bom não é novo, e o que é novo não é bom. É estranho, não é? Cansaço. O que permanece de bom não é novo, e o que é novo não é bom. É uma crise de possibilidade. A gente fica assim numa espécie de encruzilhada. Eu não sei se eu fico aqui ou se eu avanço. Eu não sei qual é a oferta do mercado religioso que eu aceito, porque todo lugar que você vai tem um mágico, tem alguém fazendo alguma coisa, uma super proposta mirabolante. Sempre tem os cafetões da espiritualidade. Isso é um perigo, irmão. Por isso que é tão importante uma igreja fundada na palavra. Eu não sei se você percebeu, mas nas nossas bases ali tem lá, essa igreja primeiro, é uma igreja sólida na palavra. Quando você tem uma solidez na palavra, não tem mesmice, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, imagina se as misericórdias dele se renovam a cada manhã, imagina só o sopro de vida que ele te dá todo dia, a glória que te alcança toda semana, a bênção que te acompanha a todo instante, o Pai que caminha com você a todas as esquinas. Você é livre para ser mais do que a mesmice. Amém, irmãos? Nós estamos nos acostumando a uma tragédia de uma espiritualidade das mesmas coisas. São os mesmos gritos, as mesmas ladainhas, as mesmas festas, a mesma sensação do vazio. É gente encurralada num labirinto de ausências. Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema: é sempre no meu sempre a mesma ausência. Aquela coisa estranha. Você já sentiu aquela coisa ruim de que assim parece que não vai, a coisa não flui? O ser humano tem isso. É filosoficamente doente. Eu não sei você, mas você já viu que quando você está diante de uma mesa tremenda de café da manhã, você perde a fome? Dá uma raiva, não dá? Café da manhã de hotel, 5 estrelas. Eu mesmo, eu fico nos hotéis meia boca, aí dá fome. Fica naqueles hotéis top, não tem fome. Dá uma raiva, irmão. O indivíduo está sentado na janela, escutando o Paulo pregar, cai e morre. Nem para cair para dentro, que é mais perto. Cai para fora, que é mais longe. Vai explicar, irmão. Parece que existe uma força que chama o indivíduo para aquilo que é ruim. Você quer ver uma coisa? Você está no culto, por exemplo, é impressionante, mas pequenas coisas são capazes de roubar a atenção da gente até o final do culto. Por isso que a gente tem que insistir com o indivíduo, para ele orar, para ele levantar, para ele falar, tem todo um movimento, porque é difícil a gente manter a atenção, porque o mundo é feito para roubar de nós a ação de Deus. O mundo nos agride a todo momento, e essas agressões invadem a igreja. Principalmente no século que vivemos hoje, que é a era das mídias sociais. Se você vacilar um segundo, já está mandando torpedo para Deus e o mundo. Daí a importância tão grande de não se deixar escravizar pelas mesmas coisas que a cultura impõe. É chegar aqui com uma certeza: Deus, eu estou na Tua presença, e eu sei que na Tua presença há abundância de mistérios, portanto me surpreenda, Deus. Se revela a mim por outros ângulos, mexe na minha vida por uma ação Tua, que eu sou incapaz de prever de onde ela virá. Essa deve ser a nossa oração. Eu fico olhando esse povo, eu coloquei aqui, eu fico cansado só de pensar. Você já foi num culto que você fica cansado só de ver, dá vontade de ir embora antes do culto terminar?
Eu estava lendo esse texto que eu li para vocês agora, Eclesiastes capítulo 1, do 8 ao 10, na versão A Mensagem de Eugene Pearson, que é uma versão bem Bonovox da coisa, bem interessante. E ele colocou essa versão de uma forma tremenda. Olha como ele escreveu, o mesmo texto que eu li, só que ele escreveu assim, ó: é um tédio só, é uma mesmice sem tamanho, nada tem sentido. Será que os olhos não cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir? O que foi será novamente, o que aconteceu acontecerá de novo. Não há nada novo nesse mundo. Ano após ano é sempre a mesma coisa. Se alguém grita, ei, isso é novo, não se anime, é só a mesma velha história. Não é tremendo? É o mesmo texto. E ele mostrando para a gente o que Salomão está dizendo. Em outras palavras, Salomão está falando assim: gente, já viajei muito, eu sou um rei celebrado no mundo inteiro, só mulher eu tive 1000, tá bom para você? Muito carro, muito cavalo, muita mulher, dinheiro. Salomão é o cara que chegou lá. Só que quando ele chegou lá, ele olhou para aqui e falou: é melhor você ficar aí, ó. Pega a tua mulher que você ama, vai comer com alegria a tua comida e vive em paz, porque se lá não presta, aí que é legal. Aí Salomão fala: quer saber, a vida é uma canseira, enjoei. Sabe o que é incrível na Bíblia? Às vezes Deus está tão próximo da gente que a gente enjoa com o sagrado. Deus manda o maná para o povo, sabe o que o povo faz? Enjoa do cardápio, enjoou da vitória. O povo chega para Deus e fala: Deus, não dá para mudar o cardápio aí não, só vem esse bolo aí que não tem nem nome, manda outra coisa. Aí Deus fala: tá bom, vou mandar carne para vocês comer até sair pelo nariz. Até hoje a gente faz isso com Deus. A gente reclama do cardápio, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do pregador, reclama do culto. E Deus fala assim: ainda bem para vocês que eu não reclamo de vocês, ainda amo vocês, porque eu sou Deus que surpreende vocês e trabalha na vida de vocês. Olha como é bom servir a um Deus que não cansa da gente, mesmo quando a gente cansa dele. Eu louvo a Deus todos os dias por olhar esse ângulo da fé que eu quero mostrar a você aqui hoje. Eu quero analisar rapidamente algumas dimensões dessa crise de mesmice que vai nos destruindo devagar. Presta atenção nisso, que isso aqui é muito sério. Primeira coisa, a mesmice deixa a alma empoeirada. Ela enche de poeira a alma. É um negócio seríssimo. Um dos efeitos colaterais dessa doença é a neofobia, medo do novo. É gente que tem medo de ousar, medo de sonhar. Sabe aquela pessoa que você, quando vai expor alguma coisa, ela fica com o pé atrás. Tem sempre uma coisa para dizer estranha. E ela se esconde atrás da fachada da prudência. Mas não é prudência, é medo. Medo de agir, medo de mudar, medo de sonhar, medo de fazer diferente. Tem um curso para ir, não sei se eu não me encaixo bem. Tem medo. Porque é um resquício de uma alma empoeirada, que não sente o cheiro do novo há muito tempo, que nem sabe qual foi a última vez que o lustramóveis do Espírito Santo passou lá. É só pó, irmão. E como diz Charles Spurgeon, tem muita gente que a Bíblia dele é tão empoeirada que dá para escrever condenação com o próprio dedo. Imagina. Poeira na alma. Almas empoeiradas por causa dessa angústia que é a mesmice. Tem mais, ó, são projetos essenciais que vão ficando amordaçados ao longo do tempo. A alma empoeirada não consegue enxergar as cores da novidade. Tudo é preto, cinza, estranho. Nada tem cor, nada tem vibração, nada tem alegria. Muita gente vive nesse processo de destruição secreta. E com isso, sabe o que eles fazem? Eles recorrem ao teatro existencial, sorrindo por fora, mas sangrando de dor por dentro. É uma gente que às vezes até a gente nem percebe, se envolve no meio da gente, abraça, sorri, brinca, mas quando entra no carro que fecha a porta e vai para casa, parece um túmulo. Só que Deus te vê. Deus sabe que você está aqui hoje. E hoje Deus quer entrar naquele carro seu e fazer uma festa, irmão. Porque o nosso Deus é festeiro, Ele tem festa o tempo todo. Ele faz festa a todo momento. E no céu, segundo a Bíblia, o céu é reino de criança. Então vai ter bagunça, vai ter grito, vai ter festa, vai ter alegria. E não vai ter mesmice, porque quem tem criança em casa sabe, não tem mesmice. Com eles tudo é novo, tudo é belo, tudo é pleno, tudo é livre, tudo é solto, tudo é para a glória de Deus. É para o seu Deus. Quando a alma fica empoeirada, sabe o que o indivíduo faz? Ele passa a abusar do artifício da máscara, porque ele se assusta com o que ele vê no espelho. Sabe aquele tipo de gente que fica de manhã assim no espelho, dando aquela olhada assim e fala: meu Deus, o que eu fiz? Não é? Devia mudar, devia fazer como uma velhinha de 80 anos que deu uma olhada no espelho e deu um grito: o que essa menina está fazendo no corpo dessa velha? Gente que tem um susto tremendo, diz: não, aqui dentro existe um Deus que trabalha todo dia, e eu sei que apesar do tempo ter passado, o meu Deus é eterno, continua em mim, e segundo a profecia de Joel, quando o Espírito descer, até os velhos sonharão. Deixa que o cheiro de mofo saia da sua vida hoje. Eu tenho duas perguntas a você: como é que está o porão da sua alma? Segundo, quanto tempo faz que você não desce lá?
Quanto tempo faz que você não entra no porão da alma? Tem gente que ele vira na balada gospel porque ele tem medo de entrar no porão da alma. Então ele vai para tudo quanto é movimento grande, porque ele não suporta o pequeno. Por isso que ele não vem em escola dominical, culto de ensino. O negócio dele é só bombar, irmão. Ele é a espiritualidade da letra C, cruzado, cruzeiro, campanha, carnaval, tudo. Menos cruz, Cristo e caráter, não é? Aqui Deus chama a gente para um sofá. Senta com a gente e fala, quanto tempo faz que a gente não vai lá naquele porão seu? Vamos lá hoje? Chama Jesus hoje para descer no quarto fechado da sua alma. Senhor, vem comigo. Está empoeirado, está dando rinite espiritual. Me ajuda aqui. Vamos abrir as janelas, vamos tirar o tapete. Vamos jogar água aqui da tua graça. Para que esse quarto seja cheio da tua glória. E eu saia daqui hoje agradecendo a Deus por ter entrado comigo nos quartos fechados mais íntimos da minha vida. Está dando para entender o que Deus está falando com você? Chama Jesus hoje para entrar no quarto fechado da sua vida. Leva a Deus para os quartos da sua alma. Segundo, a mesmice gera uma religiosidade cansada. Irmão, se tem uma coisa que é mortal para a alma, é religiosidade cansada. É um negócio terrível. São aqueles irmãos que confundem antiguidade com eternidade. Negócio absurdo. Você quer ver uma coisa? Religiosidade cansada é quando a igreja cansa mais do que o sofá da sala. Religiosidade cansada é quando o culto é mais chato que o programa de TV. Então ele prefere a novela do que o culto. Religiosidade cansada é quando o que se canta e o que se prega adultera o que se pretende ser e viver. Aí você vive uma espiritualidade em contradição. Religiosidade cansada é quando a casa de Deus já não tem o privilégio da presença de Deus, porque a nossa busca aqui é presentes e não a presença. Como é que está o seu culto até agora? Já deu vontade de ir embora? Religiosidade cansada, irmão, é quando você entende que a glória de Deus está com você a tal ponto que para você o culto nem começa nem termina, porque se você está dormindo, está seguro por Deus. Se acorda, Ele está te recebendo de manhã. Se vai deitar de novo é porque Ele te guardou ao longo do dia. Então você não começa ou termina culto, você vive em estado de culto a todo momento, porque você tem vida no culto e tem culto na vida. Você sabe que anda com Deus e que Deus é seu companheiro de estrada. Adore a Deus. Você quer ver uma coisa terrível de religiosidade cansada? Tem uns irmãos, por exemplo, eu acho tão engraçado, por viajar muito pelo Brasil, e a gente vê muito isso. Tem uns indivíduos que chegam na igreja assim, ele vem tão acostumado àquele processo, que se você atravessar o caminho dele, ele se enrola até o final do culto, que aí perdeu uma sequência. É como se ele estivesse pregando com um esboço e a folha voasse, sabe o cara perdidão? Indivíduo que entra faz tudo do mesmo jeito, ele senta sempre no mesmo lugar, é tudo certinho. O prendedor de gravata é sempre na mesma altura, impecavelmente, nem 1 centímetro para cima, nem outro para baixo, é ali, e é de uma vez só que ele põe, porque está tão acostumado que é movimento mecânico. Ele fala a paz do Senhor com uma velocidade tão grande que até hoje eu não consigo entender se é paz do Senhor, passou ou passeou. É tudo a mesma frase, né? Vocês já viram isso? Não acontece? Sabe quando a gente começa assim os acordes daqueles hinos que a gente mais conhece, e aí você já nem pensa na letra, você só vai jogando, porque está no movimento, está no esquema. Lá em São Paulo, por exemplo, nasci em São Paulo, se você chegar na hora do rush na estação da Sé do metrô, você não precisa nem se mover, fica parado que a multidão te joga e te tira do trem. É o que as pessoas fazem nas igrejas de hoje. Eles entram e saem do sagrado porque são movimentados pela massa, pela multidão, pela mídia. Faz e acontece porque a coisa funcionou. Dificilmente acontece uma coisa. Quer ver interessante? A gente chega em umas igrejas, por exemplo, que é tudo muito certinho, tudo daquele jeito. Aí de repente acontece um mover extraordinário, as pessoas choram a glória de Deus. Aí o irmão fala assim, rapaz, o que aconteceu ali? Aí o Espírito Santo fala que hoje eu dirigi o culto. Não é? E a gente fala aqui, quem dirige o culto é Jesus. Não é não, às vezes não. Às vezes é o nosso reino cansado das mesmas coisas. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Eu desafio você a ler o Salmo 23 todos os dias do ano e sentir mesmice. Você não vai sentir. Se você ler ele 365 vezes no ano, em cada dia ele vai falar com você. Porque aqui dentro é fonte inesgotável. É o único oceano que você mergulha sem saber nadar e não morre afogado. Porque a glória de Deus te sustenta e a espiritualidade se renova a cada encontro com a profundidade da fé. Mantenha aqui hoje uma experiência livre. A mesmice, terceiro lugar, ela ameaça a vida. Presta atenção numa coisa, é aquela dor de não enxergar o futuro. Tudo é volta, nada é ida, tudo é nada.
Como é perigoso isso. Algumas das pessoas mais escravizadas pelas mesmices são aquelas que vivem de status. Sabe aquele tipo de gente que quer se afirmar no que mostra, porque é? Eu vi uma frase esses dias que diz que o status é quando você compra uma coisa que você não precisa, com dinheiro que você não tem, só para agradar aquela pessoa que você não gosta e mostrar para ela uma pessoa que você não é. Isso é status. Não é? O que tem de gente viciada, escravizada no status? Porque essa loucura de mostrar para alguém que eu estou vivendo legal, daí a dificuldade em pedir um abraço e pedir perdão. Porque ninguém quer se mostrar frágil. Aí vem um Jesus que é capaz de se mostrar frágil, de chegar para os discípulos e falar: fui tentado, mas o diabo não venceu, porque eu fui tentado, mas venci. Eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza: esse irmão que senta ao seu lado pode ser o irmão que vai soprar o pó da banalidade da sua vida. Encontre novidade no irmão. Isso é tremendo, irmão. Olha que interessante. Quando você fica escravo da mesmice, ela passa a ameaçar a sua vida e ela te envolve numa coisa chamada tédio. Já ouviu falar no tédio? Sabe o que é tédio? É posse sem desejo. É quando você possui, mas não quer. Você tem, mas não precisa. Você compra só para dizer que conseguiu. Você compra a loja inteira, se precisa força para provar para alguém que você tinha dinheiro. Tédio é posse sem desejo. É um produto direto do consumismo. Sabe o que é o consumismo? É gente que tenta comprar a paz da alma em 12 parcelas sem juros no cartão de crédito. E como tem gente vivendo disso, e vive escravo disso exatamente pela facilidade que tem em comprar. Você já viu como é fácil você comprar no cartão? É legal, né? Você chega lá na loja assim e tal, passa o negócio lá, o cartão, aí o cara fala assim, você chega assim, pega o cartão, o cara fala: quanto que é? É R$100. Aí você, beleza, você passa lá, o cara, a menina olha para você e fala: põe a senha, senhor. Aí você vai, senha, tal, rapidinho, aperta o verdinho, termina, você fala: meu Deus, já acabou? Nem doeu, né? Passa de novo, olha que lindo. Agora, quanto que é? 100, é R$ 99,90. Você tira uma notona de 100, dá, irmão. Vem 10 centavos de troco. Dói lá na alma, não dói? Você vive enrolado pela facilidade. Você tem 5 cartões de crédito no bolso, cada um com 5, 6 mil de limite. E você fala: irmão, tremendo, irmão. Tem 50 mil de limite no banco. E quanto você recebe, irmão? R$900. Desculpa aí, irmão, mas você vai se enrolar todo. O mundo é feito para gerar tédio. O Cazuza tinha uma camiseta: eu prefiro Todd do que tédio. Eu também. A gente vive escravizado pelo tédio o tempo todo. Porque esse tédio é geração, produto direto dessa sociedade estranha, que não pensa, que não raciocina, que acha que é melhor você comprar um sorriso fabricado e botar na cara fria, do que sorrir pela alma aquecida pela presença de Deus. Escuta uma coisa: nós temos hoje, por causa disso, gente sem face. Uma gente que anda e sai das igrejas sem criar vínculos com ninguém. É gente que entra e sai, mas você não conhece. Gente sem face, nome sem conteúdo, uma página rasgada. É estranho isso. É gente que tenta se afirmar no grito, porque qualquer silêncio é ameaça. Uma pergunta para você: você pode cantar a canção da vida hoje? Como dizia o poeta, é preciso saber viver. Não precisa cantar não, mas é por aí. É preciso aprender a viver uma vida de qualidade, genuína, abençoada por Deus, muito além da vida de fachada que a gente cria. Cuidado para que a religião não coloque em você uma vida de fachada, a cara do santo, mas a alma destruída. Acho que é por isso que o povo espera o cara morrer para transformar em santo, que a gente não consegue acreditar que o indivíduo vivo pode ser santo. Sabe o que é ser cristão? Não é você morrer e ir para o céu. Ser cristão é você ir para o céu antes de morrer. É você já começar a experimentar a glória de Deus aqui, a salvação de Deus aqui, a vida de Deus aqui, a espiritualidade vibrante aqui, a alegria do Espírito nascendo na alma aqui, agora, hoje, nesse momento. Diante desse quadro todo que eu passei para você, como é que a gente visualiza esperança? Qual é o remédio para isso? Eu coloquei 3 coisas. Primeiro, avivamento. É a revolução da intimidade. É só quando vem avivamento que não tem mesmice. Sabe o que é o avivamento? É o vento que Deus manda, que tira o pó da interioridade, que varre as toxinas da mesmice e areja a alma. Avivamento é quando você sente tão tremendamente a presença de Deus que não dá tempo para se enrolar com a mesmice, porque todo dia você tem uma veste nova, uma glória nova, a unção que desce sobre você. A cada momento você experimenta o novo, o cheiro da novidade de Deus. Aí não dá tempo de ficar na mesmice. Avivamento, movimento novo. Quer ver uma coisa? Lá em Mateus 6, 28 e 29,
Jesus mostra uma faceta disso. Ele chega para os discípulos e começa a falar das ansiedades e tal. Aí ele para e diz assim: dá uma olhada no lírio do campo. Olhem os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória, Eclesiastes, se vestiu como qualquer um deles. Olha o que Jesus está fazendo. Naquelas flores onde a gente vê as mesmas coisas, Jesus viu grandeza. Os discípulos passaram quantas vezes por aquele campo, vendo os mesmos lírios, mas para Jesus não, sabe o que ele viu? Um lírio fashion, capaz de ser melhor do que Salomão no se vestir. Por quê? Porque ele sabe que em Deus existem surpresas até no que é natural, no que é corriqueiro, no que é cotidiano, no que é comum. Transforme a sua quinta-feira amanhã no dia mais extraordinário da sua vida. Você não precisa esperar o domingo, você pode ser tremendo na quinta-feira, espetacular na sexta-feira, na segunda-feira do tédio você pode ser tremendo. Segunda-feira é dia mundial do tédio cristão. É o dia que é o desafio dos congressos. O povo vem chamuscado no domingo, né? Fogo puro. Espiritualidade à moda de São João. Sexta, sábado, domingo tem fogo, depois é cinzas. Mas quando a gente vive de uma espiritualidade vibrante, nova, todo dia é o dia que o Senhor Deus fez, e nele eu me alegrarei e regozijarei, porque o Senhor é meu Deus e habita comigo nesse dia. Guarda na sua alma isso. Segundo lugar, a transformação que vem pela experiência com Deus. É quando a nossa religiosidade é inflamada pelo encontro com Deus. É a experiência da sarça. Você quer ver uma coisa? Êxodo capítulo 3, Moisés é um indivíduo que saiu do Egito, aí matou um egípcio, a situação ficou preta para ele, aí casa, tem um sogro, aí o sogro tem umas ovelhas, bota ele para apacentar a ovelha, é uma prova, irmão, pensa na prova, apacentando a ovelha de sogro, indivíduo que era príncipe, herdeiro do trono do Egito, apacentando a ovelha de sogro, quebrou, não quebrou? E está numa mesmice, pensa, irmão, umas ovelhinhas lá, deserto, não tem nada de legal para ver, não tem um Facebook para olhar, né? Mandar torpedo para ninguém. E ele está ali, de repente, sabe o que acontece? O inesperado, olha para mim, esteja preparado para as coisas malucas e inesperadas de Deus. Andar com Deus é lidar com o inesperado, até no acaso Deus age. Do nada a Bíblia diz que uma ovelha escapa, e ele vai atrás dela, quando vai atrás dela, o que ele encontra? Sarça. E sabe o que é incrível? A sarça é uma plantinha raquítica, não cresce muito, não tem lá muita coisa. O problema dela é que ela é cheia de espinhos, só que os espinhos são bem pequenininhos e finos, e eles ficam embaixo da folha. Aí aqueles desavisados que não conhecem aquela planta até colocam a mão. O duro é tirar, porque quando você vai tirar, os espinhos rasgam tudo, porque elas estão escondidas. Aquilo é o símbolo da nação de Israel. Entrou no Egito pela via de José tranquilamente, mas para tirar de lá, só a mão de Deus para arrancar, porque seria capaz de arrancar. Aí a Bíblia diz que o fogo estava ali, ó, e olha para mim aqui, detalhe do texto. O texto não diz que o fogo não consumia a sarça, não é isso. O texto diz que a sarça não se consumia. O fogo tentou, mas ela resistiu. Esse é o milagre do texto. Moisés foi educado nas escolas do Egito, e nas escolas do Egito da época existia física avançadíssima, e eles acreditavam que o fogo era o elemento devastador da natureza por excelência. Quando a fúria do fogo chegava, nada aplacava. Então Moisés, com isso na mente, ele olhou e viu quando o fogo tentou, mas a sarça resistiu, e isso inculcou. Ele disse: não é possível, como é que o fogo está vindo e não consegue destruir? Aí ele falou: vou chegar mais perto. Já quebrou a mesmice, eu vou chegar mais perto. Chegue mais perto, irmão. Olha o que Deus está dizendo para você: vem mais para perto. Quando Jesus foi chamar os discípulos, sabe o que ele disse? Vão para onde as águas são mais fundas. Aí quando Moisés está chegando perto, a Bíblia coloca o segredo que é tremendo. A Bíblia diz que do meio da sarça saiu uma voz. A sarça simboliza Israel, toda aquela chama simboliza a fúria de Faraó, que só não destruiu a sarça, porque Deus estava no meio. E porque Deus está no meio, o diabo ainda não te destruiu. Porque Deus está no meio, o seu casamento ainda não acabou. Porque Deus está no meio, a sua vida não vai ser ceifada. Porque Deus está no meio, a depressão não vai te destruir. Porque Deus está no meio, nem o câncer é capaz de levar. Se Deus está no meio, o fogo tenta, mas a sarça resiste. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui hoje? Encontre uma sarça na sua rotina. Encontre uma sarça na sua mesmice. Procure uma sarça no quintal da sua casa. No dia que você encontrar sarça, vai encontrar o Deus da sarça. O Deus que sai do meio do nada e surpreende a gente. Ande com o Deus que te surpreende nas esquinas. Às vezes a gente espera chegar no culto à noite para algo grande acontecer. Já vem grande, irmão.
O Espírito já vem andando com você, já vem trabalhando na sua vida. Antigamente tinha um hinozinho que se cantava na igreja. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E eu sempre fiquei pensando, eu vim com quem? Né? Se eu cheguei aqui, ele já estava, com quem foi que eu vim? Eu já prefiro andar com Deus, é melhor, irmão. Porque pode ser que no caminho ele não me faça chegar aqui, mas faça ajudar o caído, o aflito. Quem sabe é no caminho que você encontra a sarça. E quando encontra a sarça, encontra o Deus da sarça. E a chama não te destrói, porque você tem algo para fazer, tem um chamado de Deus. E não tem tempo para ficar coberto pela poeira da banalidade. Rompa o cárcere da mesmice. É quando a religiosidade é inflamada pelo encontro com Deus. É a experiência da sarça. Quer ver uma coisa? Jesus lá em João 4, ele conversa com uma mulher samaritana, uma mulher tremenda. Aquela mulher era extraordinária. Tem muita gente que fala que a mulher era prostituta porque teve 5 casamentos. E isso é um dos maiores enganos que existe. Sabe o que é interessante daquela mulher? Aquela mulher era tão tremenda, tão à frente do seu tempo. Era uma mulher inteligente, com conhecimento e cultura, que ela dialoga com Jesus dentro da cultura judaica, dizendo isso aí, ó, é o poço do qual bebeu nosso pai Jacó. Ela tem religiosidade do poço, ela conhece a história. Sabe o que é interessante? Na época, quem dava a carta de divórcio era o homem. Ela teve 5 maridos. Ou seja, os 5 maridos deviam admirar demais a mulher, porque quando ela desce para a cidade, a Bíblia diz que todo mundo ouviu. Uma mulher admirada, inteligente. Aí os maridos ficavam casados com ela, mas não suportavam, porque na época o machismo ainda era muito grande. Então uma mulher que tem opinião própria e fala, dificilmente ele suportava. Dá-lhe carta de divórcio. Que até hoje é difícil para o homem lidar com uma mulher à frente do seu tempo. Porque ainda temos homens que se escondem atrás da roupa do super-herói. Não é à toa que a cueca vem sempre por cima da calça. A revolução da testosterona. E essa mulher discutindo com Jesus na beira do poço, senta, troca ideia, mestre para mestre. De repente Jesus vai e surpreende ela de uma forma tremenda. Jesus entra no meio da vida dela, chama seu marido e vem aqui. Eu não tenho marido, você disse a verdade. Olha que tremendo, um jogo de verdade. No meio de um dia qualquer, buscando água no poço, sem ter encontro nenhum marcado, Jesus resolve entrar na vida dela, entrar na intimidade dela, se revelar a ela como Messias. Tudo porque num dia, meio-dia, alguém foi buscar água no poço. Quem sabe hoje, através de um dia comum, de uma ação qualquer, de uma criança, Deus não vai mostrar para você as coisas mais tremendas que Ele tem guardado para a sua vida. Entenda uma coisa, não dá para marcar um dia para Deus agir. Ele age em qualquer dia. Quem sabe não seja hoje o dia da revolução na sua vida, o dia da transformação. Você pode levantar sua mão por um momento? Quem sabe hoje Deus não esteja mudando a história da sua vida. Quem sabe agora Deus não esteja mudando o seu casamento. Quem sabe agora Deus não esteja tirando aquele problema da justiça. Quem sabe agora Deus não esteja mudando a sua esposa, seu esposo, seu filho. Quem sabe agora Deus não esteja cortando os laços de morte sobre a sua casa. Pode ser hoje, porque ninguém dá ordens a Deus, Ele é livre. Tenha um encontro com Deus aqui essa noite. Quando você tem um encontro com Deus, a sua vida muda. Terceiro, é a descoberta das surpresas diárias da graça. Como é bom a gente ser surpreendido pela graça de Deus. Tem umas coisas que Deus faz com a gente tão tremendas, surpresas da graça, coisas que você não espera. É o que a Bíblia vai dizer, olha, coisas que você não viu nem ouviu, que subiram ao coração, é as que Deus tem preparado. É Jeremias 29, quando ele diz, olha, eu sei os pensamentos que penso sobre vocês, de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Surpresas de Deus. Tem uma coisa que eu acho tremendo, é olhar criança quando está recebendo um presente. Criança fica toda empolgada com o pacote, né? Só que aí a primeira coisa que se rasga é o pacote, porque a empolgação agora é ver o que tem dentro. E se ela não gostar, irmão, deixa lá e sai fora, é ou não é? Criança não faz aquele joguinho que a gente fala, muito bom, né, irmão? Adorei, aí por dentro falando, que miséria que é isso, não é? Criança não gostou, joga fora e sai. Deixa Deus te dar uma surpresa hoje, porque você é a menina do Pai. E eu tenho certeza que as surpresas de Deus você vai gostar. Porque Deus te conhece, sabe os seus gostos, Ele fez você. Quer ver uma coisa tremenda? Com Deus a nossa existência experimenta o novo a cada momento. É o desafio de encontrar beleza no meio da mesmice. Esses dias, um desses finais de semana, eu estava vindo de algum lugar do Brasil, que eu nem lembro de onde, estava fazendo conexão em Brasília. E agora o aeroporto de Brasília é um aeroporto maior, todo reformado e tal, e tem umas esteiras bem grandes assim, para você não precisar andar tanto, você fica na esteira e ela te leva. Aí eu vi uma coisa tremenda. Isso aqui mexeu demais comigo.
Tinha uma menininha que ela devia ter um ano e pouquinho, começando a andar, ainda o pai do lado para segurar para ela não cair. O que ela descobriu? Que a esteira leva. Aí o povo vai e volta. O que ela fez? Ela sentou bem no meio da esteira e foi, tranquila. E a esteira levando ela sentadinha. Quando chega lá, ela saía e voltava do outro lado. Ela fez isso umas 15 vezes, ir e voltar. Até que todo mundo começou a ver, tirar foto, achar engraçado, bonitinho. E eu falei para minha esposa, ela conseguiu chamar a atenção para a coisa mais chata do aeroporto. E fez todo mundo rir. É isso que Deus quer da gente. Que a gente pregando a mesma palavra, cantando os mesmos hinos, mas tem uma novidade que não dá para explicar. As pessoas são obrigadas a parar, ver e glorificar a Deus pela sua vida, mesmo vendo você fazer as mesmas coisas, mas tocado pela novidade de vida que atinge a sua alma. É você cantar como se fosse o último hino da sua vida, é pregar como se nunca mais fosse subir aqui, é fazer qualquer coisa na igreja com uma especialidade tão tremenda, que a pessoa do seu lado faça a mesma coisa, mas é diferente, porque existe aí uma criança de Deus fazendo o mundo sorrir. É isso que Deus quer que você entenda, irmão. Jesus fez isso na ressurreição. A ressurreição é uma coisa tremenda. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui creem de fato na ressurreição de Cristo? Então olha para mim. Se você crê que alguém ressurgiu dos mortos, não tem milagre que você não possa crer. É ou não é? Você pode crer em qualquer milagre, irmão. Se você sabe que alguém ressurgiu dos mortos depois de 3 dias, você crê que a sua esposa pode mudar, que seu esposo pode mudar, que a sua vida pode melhorar, que a história da sua casa vai ser outra, você pode crer, porque se até na morte Jesus já venceu, imagina probleminha de vida. Ele vai vencer com você, junto, parceria, você e Deus. A ressurreição numa palavra só, surpreendente. Quer ver uma coisa? Olha que lindo, a ressurreição, Jesus podia ter marcado um encontro, eu acho tremendo isso. Vamos viajar um pouquinho, olha para mim aqui, ó. Jesus podia ter falado assim para os discípulos, lá no alto da cruz, imagina essa cena, ele pregado na cruz, aquela coisa toda, ele poderia falar, olhem para mim, todo mundo, aí todo mundo olhar para ele e falar, olha, daqui 3 dias, eu quero vocês lá na beira do sepulcro, lá, a pedra vai rolar, com os 2 anjos tremendos, fortes, bombados, quando rolar a pedra, vocês vão escutar o barulho, eu vou sair com uma luz. E aí vocês vão ver só, gente, sabor de mel para vocês. Fui, pai. Ele não fez. É isso que me encanta. Jesus ficou quieto, ovelha muda. Aí sabe o que ele fez com a ressurreição? Que era para ser a maior manchete, a maior notícia de todos os tempos. Deixou ela para um grupo de gente íntima, que se conhece pelo nome. Avisa para Pedro, que eu quero conversar com ele. É Pedro mesmo, o cara que negou. Avisa para ele. Aí os homens com medo de Roma ficam trancados numa casa. E o que as mulheres fazem? Por isso que eu gosto das mulheres. Olha que tremendo. Eu amo a minha, mas eu gosto das mulheres. Olha que incrível. As mulheres pegaram, falaram, vamos fazer o seguinte, vamos lá no sepulcro. Olha o que essas mulheres estão fazendo. Vamos no sepulcro, vamos adorá-lo. Você adoraria um Cristo morto, irmão? Só quem não tem mesmice faz isso. O que elas fizeram? Começaram a procurar perfume, incenso e mirra. E era caro, não tinha boticário na época não. Perfume na época era tão caro que alguns eram passados de herança de família. E elas pegam o perfume que tem, os incensos, as mirras e vão para o sepulcro, de madrugada. Qual que é a lógica delas? Elas sabem que a morte tem uma lógica. Quando a morte chega e se estabelece, putrefação, o indivíduo vai cheirar mal. E na mente delas, se tem uma coisa que elas não aceitam, é que o Jesus que elas amem cheire mal. Elas estão dizendo, enquanto a gente tiver dinheiro e vida, o nosso mestre vai cheirar bem. Nem que a gente jogue perfume na pedra, mas lá dentro vai ficar cheiroso. Enquanto elas estão indo para o sepulcro, o pensamento delas é, quem é que vai fazer o trabalho de homem? Porque os homens não estão aqui, quem é que vai remover a pedra? E elas esqueceram que Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando chegaram lá, o trabalho já tinha sido feito, a pedra tinha sido removida. Aí bate o desespero, e agora? Cadê Jesus? E começa a chorar, de repente, entra de novo a história da mesmice. É interessante se você olhar pelo âmbito do jardim. Lá no jardim do Éden, o jardim de vida, o homem trouxe a morte. Agora no sepulcro, o jardim da morte, Jesus traz a vida. Na ressurreição, Jesus redefine as mulheres. Porque se até hoje tem gente que aponta para Eva e fala, o primeiro olhar para o pecado veio da mulher, mas o primeiro olhar para o Cristo ressurreto também veio de uma. É a redenção das Evas. E ela começa a chorar, desesperada, dizer, olha, é o jardineiro. A Bíblia diz em João capítulo 20, versículo 15, que ela pensou que ele era o jardineiro, ela acertou em cheio, era o jardineiro mesmo, ele voltou ao Éden, ele trouxe de volta a mulher, ele trouxe de volta a vida, pisou na cabeça da serpente, nos deu liberdade, arrancou mesmice, e agora a gente é livre, até na morte a gente pode ver vitória.
Você está livre aqui hoje para adorar a Deus. Adore a Deus, adore o máximo que você puder, porque só a esperança da fé nos liberta da mesmice religiosa. Como é bom a gente saber disso. Fique de pé, por favor. Charlie Chaplin disse uma frase que eu acho tremenda. Ele disse o seguinte: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. E olha o que ele diz: por isso você precisa cantar, chorar, dançar, rir e viver intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Sabe como é que Eclesiastes fecha o livro? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eu quero orar com você, mas eu quero que essa oração seja diferente. Não seja a mesmice da oração. Diferente. Sabe quando você percebe que o Espírito está movendo o seu coração? Eu queria que você convidasse Deus para uma conversa de verdade. Senhor, vem conversar comigo. Porque oração é conversa, não é monólogo. Já viu aquelas pessoas que confundem oração com síndrome de narrador de futebol? Ele fala até cansar, depois repete as mesmas coisas. E depois para desesperado e fala: Senhor, fala comigo. O Senhor fala: você não deixa, irmão. Deixa eu falar. Aquietai-vos, né? Deixa Deus falar com você e você com Ele. Ora com o seu coração como se conversa com um pai. Essa oração simples, singela. As pessoas ficam perguntando: como é que faz para orar? Não existe oração errada, irmão. Errado é você não orar. Fala com Deus o que te der na alma, o que vier na cabeça, sem mesmice. É dizer para Deus: Senhor, eu estou cansado das mesmas coisas. Estou cansado de cantar do mesmo jeito, estou cansado de pregar do mesmo jeito. Se você sentir de Deus e quiser vir aqui à frente, vem. Jesus, quem sabe, está falando com você agora. Você fala: Senhor, estou cansado. Eu estava lendo a história de um pastor lá nos Estados Unidos. Olha que coisa tremenda. Ele disse que estava numa terça-feira em casa e Deus colocou no coração dele: faça, na terça-feira tinha culto na igreja, faça um apelo, um desafio aos irmãos, que eles venham no domingo à noite e tragam alguma coisa que sintam que Deus está cobrando deles, alguma coisa que atrapalhe a vida deles em casa, sei lá, no trabalho. Tragam e coloquem no altar. O pastor fala, e essa coisa mexe com o povo gosta disso. Aí fez o culto da entrega e todo mundo veio, cada um trouxe uma coisa. Trouxeram de tudo que você imaginar. Até que o pastor viu um velhinho, cabeça bem branquinha, sentado no altar. O pastor pensou: ou ele não entendeu ou não ouviu. Eu vou lá. Chegou nele, falou com jeito pastoral, com trato, abraçou. Irmão, diz aí, o senhor não entendeu? Todo mundo trouxe, olha como é que está o altar, lotado. Só você não trouxe nada. Então o velhinho olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Como não, pastor? Eu trouxe meu cristianismo meia boca, não aguento mais ele, deixei tudo aí, estou indo para casa agora abraçado com Jesus, vivendo tão diferente, que eu não quero mais saber dessa religiosidade cansada. Eu cansei, eu deixo aí e vou para casa só eu e Jesus. Se você está cansado da sua religião, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Cansou? Vem para cá, Jesus hoje vai te dar um renovo tremendo. E olha, fica tranquilo se alguém vai me ver, fica em paz, irmão, eu também já cansei. É por isso que eu estou pregando, porque às vezes cansa mesmo. Tem dia que não dá vontade de pregar, tem dia que não dá vontade de cantar, tem dia que não dá vontade de fazer nada. Sabe aquele dia que você fala: Senhor, não fala comigo hoje que eu estou de mal do Senhor? Já aconteceu com você? Se você acha que isso é pecado, dá uma olhada nas orações da Bíblia, de Salmos. Nos Salmos, por exemplo, Davi chega a dizer para Deus: acorda, Deus, imagina, onde é que o Senhor estava? O Senhor parece um soldado cansado pelo vinho. Olha o que Davi está dizendo: o Senhor parece um soldado bêbado, Deus. Deixa o seu coração hoje experimentar uma coisa nova diante de Deus. Deixa Jesus falar com o seu coração aqui de uma forma diferente essa noite. Deixa o Espírito Santo te dar um abraço de novidade aqui hoje. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração e te dar uma visão nova, ampliada da fé. Sabe o que é isso? É você falar: Senhor, eu quero novo, quero viver uma coisa nova. É como um pastor numa igreja me disse esses dias, achei tão tremendo. Ele disse: pastor, eu estou querendo que Deus me leve para ver o que tem atrás da cortina. Eu quero ir atrás da cortina, eu quero ver lá atrás.
Eu estou querendo mergulhar, eu quero sentir de novo uma coisa nova. Eu não quero mais essas mesmas coisas. Eu não quero mais ser obrigado a dizer as coisas da igreja como se fosse o eterno retorno mecânico. Eu quero ter vida, e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida, e vida em plenitude, em vida em abundância. Como é bom saber que o Espírito Santo está falando com você, seu coração queimando aí, ardendo. É porque a palavra testifica lá no íntimo de que nós somos alvos do olhar eterno de Jesus. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Meu Deus, Tu que és o Deus que está acima e além de qualquer prognóstico, Senhor. Não dá para definir o dia que o Senhor vem, a forma como o Senhor age. Não dá para saber se vem da esquerda, se vem da direita. O vento sopra onde quer. Então sopra aqui hoje, Senhor, porque as nossas vidas precisam do sopro para tirar o pó. Precisamos que o Senhor entre no quarto fechado da nossa alma, sacode a nossa mesmice, Senhor. Leva-nos e eleva-nos a um nível diferente. Queremos voar, queremos sentir a Tua glória, o vento do Teu Espírito bater no rosto, a brisa do céu. Livra-nos das mesmas orações, dos mesmos cânticos, de ir para o culto como quem vai a uma missa da vida qualquer, Senhor. Livra-nos, Senhor, de termos um mofo espiritual, de ouvirmos as mesmas ladainhas. Ensina-nos a viver de uma forma nova, como diz o Salmo 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos, Mestre Supremo, que a gente volte daqui hoje sem o cristianismo meia boca, Senhor. Que a gente volte daqui hoje pisando em brasas, com o cheiro da sarça da Tua transformação, respingando o óleo da Tua unção, para que quando a gente entra em casa, até a família perceba, algo mudou, o rosto é novo, uma nova luz, um novo brilho, uma nova harmonia na alma, Senhor. Em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.